Aula 12 da revisão. Deve ser a última. Se não for a última, vai faltar muito pouco, no máximo mais uma. Então, pessoal, se essa for a última, são 12 aulas, mais ou menos de 20 minutos. Não é muita coisa, né? Aí o aluno poderia perguntar, mas professor, como é que o senhor faz muitas semanas de aula e somente 12 aulas? É porque na sala de aula a gente faz as contas juntos, vai dar a desenhar, liga o computador, desliga. Aqui não, toda essa parte não dinâmica eu desligo. Desligo, faço, quando você olha já está pronto. É isso. Vamos estudar um pouquinho de trigonometria. Ó, tá aqui o triângulo retângulo, aqui esse maior lado aqui a gente chama de hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90. Esses dois aqui é o cateto oposto ao ângulo que a gente vai estudar, que é esse θ, e o cateto adjacente ao ângulo. Tá? A primeira pergunta que eu faço é por que só temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis razões trigonométricas? Por quê? Essa é a pergunta. E a resposta é a seguinte: nós só temos seis razões trigonométricas porque só existe seis possíveis divisões em três lados. Então, como só existe seis divisões possíveis, só existe seis razões trigonométricas. Claro, com esse ângulo aqui, né? Com o outro ângulo aqui seriam mais outras seis. Embora elas fossem muito parecidas. Vamos lá. Quem sabe A dividido por B, ó. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem sabe qual é o cateto oposto divididos pela hipotenusa? Todo mundo sabe? É o seno de θ. Vou fazer todas aqui, ó. Então, vamos continuar, ó. A sobre B, ó. A sobre B é seno de θ. A sobre C, tangente de θ. B sobre A, cossecante de θ. B sobre C, secante de θ. E C sobre A, cotangente de θ. E C sobre B, cosseno de θ. Ou seja, estão todas aqui, certo? Só existe seis porque só existe seis divisões possíveis. Nas demonstrações, eu não vou usar esses catetos como A e Czinho, não. Eu vou usar como hipotenusa seno θ. Por quê? A por B não é seno θ? C por B não é cosseno θ? Então eu posso deixar o A em função do restante. Então fica A é igual a B seno θ, ou seja, hipotenusa seno θ, e aqui hipotenusa cosseno θ. Certo? Então agora eu vou chamar, para facilitar minhas contas nas demonstrações que virão nessa aula de hoje, os catetos eu vou chamar sempre de hipotenusa seno θ e hipotenusa cosseno θ para facilitar. Ó, vamos fazer o cálculo aqui da área do paralelogramo, certo? Vamos lá. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? É a base, eu escolho qualquer base aqui, vezes a altura. A base AB é fácil calcular, porque é o módulo do vetor de U. E olha só, quem é a altura H? Se eu sei que essa hipotenusa aqui é módulo de V, ó, e tenho esse ângulo. Quem é H se eu sei quem é o θ e se eu sei quem é o módulo de V? Ó, como eu acabei de falar, o cateto ele é hipotenusa, que é o módulo de V,
seno de θ, certo? O H é hipotenusa, que é o módulo de V, seno de θ. Então tá aqui, ó. A área do paralelogramo ABCD é base vezes altura. A base é o tamanho do vetor AB, que é o módulo de U, vezes H, que é esse aqui. Mas quem é esse cateto? Esse cateto pode ser escrito como módulo de V, que é a hipotenusa, seno de θ. E quem é isso aqui? Ó? Quem é isso aqui? Ó? Ah, isso aqui já foi dado. Isso aqui é o módulo do produto vetorial. Então, se eu tenho um paralelogramo e sei os dois vetores que formam esse paralelogramo, para calcular a área é simplesmente o módulo, que é um número, do vetor, que é o produto vetorial. Simplesmente isso. E se for o triângulo? Ó, o triângulo não é a metade do paralelogramo? Se o triângulo é a metade do paralelogramo, a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo, que é um meio do módulo do produto vetorial dos dois vetores que formam o triângulo, ou o paralelogramo, como você quiser. Então vamos fazer esses dois exercícios aqui. Ó. Calcular a área do paralelogramo, dados 4 pontos. E depois calcular a área do triângulo, dados esses 3 pontos. Vamos fazer o desenhozinho rapidinho. A primeira coisa que tem que ser vista é que a gente faz o ponto assim, ó. Tipo um relógio, ó. ABCD, tá vendo? Vai rodando assim, ó. ABCD, ó. Tem que sempre que rodar. Ou então, ABCD aqui, tá? Então, como é que eu vou calcular a área desse paralelogramo? É simples. Eu vou calcular, ó, o vetor, ó. Eu vou ver quem é o vetor AB, que é igual a B menos A, que é igual a fazer a conta. Depois, eu vou calcular o vetor AD, que é igual a D menos A, que é igual, vou fazer a conta. E depois eu vou fazer AD vetorial, AB vetorial AD, que vai dar aquele determinante, né, entre aspas, e o módulo dele, o módulo disso aqui, ou seja, vamos botar aqui o módulo, ó, o módulo de AB AD vai ser a área do paralelogramo. Calculando B menos A vai dar 2 menos 1 e 0, e calculando D menos A vai dar 2, 0, menos 1. Agora eu vou colocar aqui, ó, IJK e esses dois vetores. Ó. Fazendo aqui o produto vetorial, repetindo as duas colunas, fazendo aquela parte, vai dar I. Eu sempre esqueço de botar o pingo no I, né? I mais 2J mais 2K. Certo? Deixa eu apagar esse A aqui. Mais 2K. Então vai dar. E aqui fazendo a continha, vai dar 1 mais 4 mais 4, 4 mais 4, 8, raiz de 9. Aqui vai dar 3. Então, a área desse paralelogramo é 3. Como eu já sabia, né, que tinha resposta aqui, né? Agora, para casa, vocês vão fazer esse segundo aqui, ó. Vai dar 7, ó. O que vocês vão fazer, ó? Vocês vão fazer um triângulo. Aí calcula aqui, ó. Esse U, esse V. Aí o produto vetorial de U por V divididos por 2 vai ser a área desse triângulo.
Lembre-se que aqui tá os pontos, né? Tem que fazer, ó. AB vai ser, ó, B menos A, né? E AC vai ser C menos A, tá? Veja se vocês conseguem fazer, a resposta tem que dar 7. Tranquilo? O que é o produto misto? O produto misto é quando eu faço o escalar de U com o produto vetorial. Ó. É o escalar de U com o produto. O produto vetorial é um vetor, né? U é um vetor, o escalar tem que dar um número. Aí o que vai mudar em tudo isso aqui? Ó? Muda que a primeira linha agora é o vetor U, não é mais IJK. Isso aqui vai ser realmente um número, onde aqui é U, aqui é V e aqui é W. Certo? Vai ficar bem mais fácil de calcular. E para que serve o produto misto? Vamos ver. Vamos calcular o produto misto primeiro para fazer a conta. Ó, vocês vão fazer essa continha junto comigo aqui. Ó. Eu pego o vetor U, V e W, quero fazer o produto misto dos três. Aí coloco aqui ó, o U, o V e o W, repito as duas colunas. Aí vou fazendo assim, ó. Em azul aqui, ó. Essa conta e essa conta eu vou colocar aqui, ó. Aí esse sinal de menos, não pode esquecer, certo? Eu vou fazer aqui o vermelho, ó, que é essa conta e essa conta. Façam vocês e confiram isso. Aí o resultado vai dar menos 6 nesse produto misto aqui. Ó, vamos ver aqui para que serve o produto misto, uma interpretação geométrica para isso. Olha, eu quero calcular este volume. Para calcular este volume, eu preciso da área da base vezes essa altura H aqui. Ó. Vamos ver se eu dou um zoom nisso aqui. Espera aí. Então, para calcular esse volume, eu vou calcular a área da base vezes essa altura H e está tudo resolvido. Já sei o volume daquele objeto. Agora vamos lá. Qual é a área da base? É um paralelogramo e onde eu tenho os dois vetores, U e V. Todo mundo sabe fazer isso, né? Então, a área da base, que é um paralelogramo formado pelos vetores U e V, é o módulo do produto vetorial de U por V. Agora tem que calcular esse H, certo? Temos que calcular essa altura. Vou dar um zoom aqui maior ainda para você verificar esse triângulo retângulo aqui, ó. Então vamos lá, eu dei um zoom aqui, ó. Então já sabe, né? Que essa área do paralelogramo é o módulo de U vetorial V. Agora tem que achar esse H. Observe que esse H é um triângulo retângulo, ó. Ora, onde a hipotenusa, qual é o tamanho da hipotenusa? Módulo de W. E com esse ângulo encostando aqui, ó, com esse θ aqui, ó, H é módulo de W, que é a hipotenusa, cosseno de θ. Então, como fica o volume geral? Vai ficar, ó, a área aqui é módulo de U vetorial V, que multiplica esse H, que é módulo de W, cosseno de θ. Mas observe, aqui é um vetor, ó, um vetor. Aqui é outro vetor, cosseno de θ. Quem é isso? Ó? Vetor, módulo de vetor, cosseno de θ. É exatamente o produto escalar desses dois vetores. Olha, quanto é que dá um vetorial escalar outro vetor? Vai dar exatamente o produto misto. Então, o volume do objeto aqui, ó, desse paralelepípedo, marcado pelo U, construído pelo U, V e W, pelos três vetores U, V e W, é simplesmente, gente, simplesmente
o produto misto de U, V e W. Por quê? Porque isso aqui, ó, um vetor, módulo de um vetor, cosseno de θ, é o escalar geométrico, que é esse vetor escalar esse. E quem é esse vetor escalar esse? Simplesmente o produto misto. Então acabou. Vamos fazer aqui, ó, um exercício. Já explicamos, né, por que é, né? Porque isso aqui é o produto escalar geométrico. E agora, para terminar o exercício, o que eu não vou explicar é, se eu tenho um prisma, tá vendo? Isso aqui é um prisma, ó. Eu posso dividir esse prisma em 3 pirâmides de mesmo volume. Tem até quando a gente dá aula no ensino médio, tem uma peça bonitinha de acrílico que você consegue dividir e mostrar para o aluno. Eu não sei se tem aqui no IFE. Mas aqui, ó, esse prisma pode ser dividido em 3 pirâmides de mesmo volume. Vamos continuar. Ora, o prisma que eu tenho essa pirâmide aqui, ó, é o paralelepípedo dividido por 2. Certo? Vou botar aqui uma linha aqui, ó. O paralelepípedo dividido por 2 vai me dar esse prisma daqui. E uma pirâmide é quanto do prisma? 1/3 do prisma. Então, o volume da pirâmide é 1/3 do prisma, que é a metade do paralelepípedo. Então, ó, o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. E o volume do prisma é 1/2 do volume do paralelepípedo. Então, na verdade, se eu te der uma pirâmide com vetor U, V e W, para achar o volume dela é 1/6 do produto misto. Porque aqui, ó, o prisma divide o paralelepípedo em 2 e a pirâmide divide o prisma em 3. Então dá 1/6 do volume. Eu acho que esses daqui são os últimos exercícios isso, exatamente. São os últimos 3 exercícios da última aula. Então eu vou fazer um vídeo só com esses 3 exercícios, parando aqui a nossa aula.